Olá pessoal, bom dia para os nossos queridos acompanhantes do nosso canal Viver Plenamente. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que a gente vem repetidas vezes trazendo uma série de dicas, de sugestões para lidar com sintomas, para lidar com a doença crônica, né? E na verdade tudo passa por uma questão fundamental que é fazer, pôr em prática isso tudo que a gente vem conversando. Eu gosto muito de falar na história da caixa de ferramentas, né? Assim, fazendo um comparativo, uma metáfora, né? Quando a gente tem algum problema, que a gente precisa arrumar um cano, um vazamento, uma lâmpada queimada, ou um problema em casa, a gente acessa uma ferramenta adequada para lidar com aquilo. E a ideia é de que a gente vá juntando os informes, as nossas conversas, os nossos convidados que têm nos trazido tanta coisa bonita, como, por exemplo, o uso da música na administração de sintomas. Nós tivemos conosco o Leonardo, que é um estudioso da biodiversidade, da natureza, mostrando e trazendo resultado de pesquisas que mostram o quanto é importante esta questão da paisagem, da mudança, do verde, de uma flor, de um pequeno detalhe em casa, fazendo uma tremenda diferença. Hoje eu gostaria de conversar sobre uma coisa que seria, digamos assim, cuide de sua mente e fortaleça a sua saúde. Tem uma coisa que se chama neuroplasticidade, né? O nosso cérebro tem a capacidade, ele é capaz de mudar durante toda a vida. Então eu também tenho como mestre meu, eu tenho livros e tive a oportunidade de conhecer o Dr. indiano Deepak Chopra, que tem um livro dele que eu até indico, que a leitura, que o nome é Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteira, né? Mesmo enfrentando uma doença crônica, o nosso cérebro aprende novas maneiras de lidar com os desafios. Segundo Deepak Chopra, a cada 90 dias nosso corpo já não é mais o mesmo. E a gente tem as células neuronais, os nossos neurônios, eles têm plasticidade. Eles desenvolvem novos caminhos por onde a gente pode aprender a enfrentar problemas de saúde, problemas de humor, problemas de transtorno, de complicações diárias, né? Então, assim, cada pequeno gesto de cuidado cria caminhos no nosso cérebro, né? Que ajudam a reduzir assim a dor, a melhorar o humor, a melhorar a memória e muito disso trazendo, com certeza, melhoria na nossa qualidade de vida. Então, assim, como estimular seu cérebro a favor da saúde, né? É muito... A gente até já faz, quem sabe nem sabe que está fazendo, e no sentido assim, ó, de colocar isso como uma norma, como uma disciplina, né? Por exemplo, se movimentar todos os dias. O movimento, ele traz uma renovação e não implica em se caminhar, em se matricular numa academia, ou precisar participar de um triatlon, ou precisar participar de uma corrida, ou precisar participar de um campeonato, nada disso. Pode ser assim, cuidar do jardim, varrer a casa, levantar-se, fazer pequenas atividades, dar uma volta no quarteirão, ir visitar um familiar, um parente, e frequentar um grupo, né? Ter uma disciplina, descer antes do ônibus, pegar depois o ônibus. Então, todos esses pequenos detalhes, assim, que fazem tanta diferença, né? O movimento ativa áreas do cérebro ligadas ao equilíbrio, à alegria e à resistência. Aí vem de novo a alegria por conta de que o movimento libera hormônios, neurohormônios, né? Então a gente já falou até das endorfinas que as atividades físicas liberam no nosso corpo. A endorfina, vamos dizer assim, seria um precursor da morfina, que é um dos analgésicos mais poderosos que a gente dispõe na medicina. Então, assim, por que o bem-estar depois da atividade física, né? Por que dançar nos faz tanto bem, né? Além, naturalmente, do bem-estar da história do convívio, do estar junto. Outro dia eu participei de um evento em Porto Alegre e eu escutei de uma das palestrantes, que é uma
sou estudiosa de envelhecimento, é uma pessoa muito, até é uma cidadã porto-alegrense, ela falou sobre uma coisa que ela conheceu em Porto Alegre há muitos anos atrás, quando ela começou a lidar, ficou responsável pela Secretaria Municipal do Idoso, que ela ficou surpresa de ver que Porto Alegre tinha 36 ou 34 bailes de terceira idade, bailes para idosos, né? Então a dança, né? O que faz isso, né? Nós estamos tratando da nossa mente no nos movimentarmos, né? Então assim, ó, aprender algo novo. Todo dia a gente está escutando que é importante que a gente se transforme a cada dia. Por quê? Porque a vida implica em mudanças. Então a gente tem que estar atrás do que está acontecendo e aprendendo a se interessar. E neste sentido nós estamos trabalhando as nossas células nervosas. Nós estamos trabalhando o nosso cérebro. Né? Então aprender cada novidade desafia seu cérebro a crescer. Cuidar das emoções, né? Então assim, ó, respirar fundo, fazer uma meditação curta, ouvindo uma música, né? Respirar é fundamental. A respiração, o oxigênio, o ar é vida. Tanto que quando alguém não pode mais respirar, termina a vida, né? E de modo geral termina assim. Então o que acontece? A gente tem que poder estar dando alguns minutos do dia para prestar atenção nessa coisa tão fundamental que é respirar. E só no fazer isso a gente já está centrando, a gente já está colocando foco. O que eu reparava quando eu trabalhava e assim escutando os pacientes todos os dias, era assim, a pessoa chegava com aquela carga de queixas, é como se tivesse assim, ó, uma lanterna iluminando aquilo ali, o meu problema, a doença, né? E eu não conseguia ver, eu pergunto, e não tem nada melhor, nada de bom te acontece, né? Só coisa ruim. Então assim, ó, aquela repetição, o foco ali. Essa história da respiração poderia ter seminários e seminários, e é muito importante essa questão. E é um recurso, todos os dias aqui a gente está conversando no nosso canal, que nós não prescrevemos, eu não falo em nome de remédio. A receita é todas as situações que estão ao nosso alcance. A coisa de pensar, de respirar, eu não preciso que ninguém. Eu posso estar, eu estou sentada esperando uma consulta, eu estou sentada na pracinha, eu estou sentada no parque, eu estou sentada no restaurante esperando que me sirvam. Eu presto atenção, sabe? Então, esse é um exercício. Viver é uma atividade que exige atenção diária, né? Então, assim, ó, escutar uma música, né? Ela ensina o cérebro a sair do estado de tensão e de dor. Não é à toa que as músicas nos movem tanto, nos comovem, nos mobilizam, né? Então a gente tem, e já foi trazido aqui, o professor Rodrigo teve conosco numa das nossas encontros falando sobre as escolhas das músicas, né? Que cada pessoa tem a sua pegada. Não é à toa que cada um gosta de músicas diferentes. Eu não gosto de tal tipo de música e no entanto, enche, multidões vão assistir, vão escutar aquele show, aquela música que para mim não significa, que não é do meu gosto. E, ao contrário, assim, eu faço aula de yoga e como eu moro no sítio, moro para fora, eu faço aula de yoga assim, online. E já começa a me dar uma paz tremenda quando a minha professora já vai abrindo a sala com uma musiquinha, que é uma espécie de um mantra, e aquilo já vai me convidando a uma introspecção. Então é muito importante assim. E também assim, alimente seu cérebro com boas escolhas, frutas, verduras, grãos, cereais, água. Água, água, água. Eu cansei de atender pessoas idosas que estavam, o filho me trazia, alguém já me trazia, que a mãe está completamente perdida, a mãe está completamente atrapalhada, a pessoa era desidratada, né? Então é muito importante, até porque, mas isso é outro capítulo, a gente pode ver também como a pessoa pode perder a capacidade de sentir sede, o que é uma coisa muito complicada.
né? Eu também já tive pacientes, situações que vou atender, a pessoa, não, eu tomo água, cada vez que eu tomo meus remédios, eu tomo água. Quantas vezes por dia tu toma remédio? 3. Então eu tomo assim 3 vezes um pouquinho d'água por dia, né? Então isso é muito importante, né? Então cereais, água ajudam o cérebro a funcionar melhor. E assim, ó, dormir bem é um presente que ele precisa todas as noites. Então tem o hormônio também, a melatonina, né? Que é um hormônio que é do sono. E também tem a história dos ciclos naturais, dos ciclos da natureza. Por que, que é melhor o sono da noite? Né? Então, por que também se trabalha, quem ganha mais, quem trabalha de noite, porque já vai estar perdendo anos de vida? E aí é outro assunto também. Né? E agora, por último, acredite na sua capacidade de melhorar. Essa aí é a nossa força interna, e se a gente não acredita, as coisas não acontecem, né? Então, assim, ó, pensamentos positivos, como estou fazendo melhor, me fortalece. Eu estou fazendo, eu fiz hoje, eu já fiz tal coisa, e terminar o dia se parabenizando. Fiz tal coisa, fiz tal coisa, fiz isso, fiz aquilo. Que coisa boa que eu estou fazendo, que eu estou fazendo por onde melhorar, por onde as coisas boas me acontecerem. Né? E eu vou ler uma coisa que eu achei muito legal, que eu também li num anúncio de uma palestra, né? Cada atitude de cuidado é como plantar uma flor nova no jardim da sua mente. E mesmo com as pedras do caminho, é possível florescer. Então, assim, eu estou passando por um pedaço difícil, eu estou passando por um pedaço bem complicado, eu tive um diagnóstico muito sério, mas eu acredito que eu posso fazer e eu tenho coisas sempre para mim fazer e é por aí que eu vou. Tá certo, pessoal? Né? A gente tem dentro da gente a força para viver melhor. E não é à toa que a gente tem muitas vezes muitas surpresas. Né? Há pessoas que a gente pensava que estava assim, sem mais saída, a pessoa finalmente fez aquele download, a pessoa fez aquele insight, percebeu, se deu conta que a força está com ela. E essa é a nossa pegada, independência, autonomia em qualquer circunstância. Tá certo, pessoal? Se inscreva no canal, compartilhe nossos informes se você gostou. E a gente vai ficar por aqui agradecendo e já pensando em outros assuntos para continuar conversando. Um puxa outro, outro puxa outro, puxa outro, puxa outro, não termina nunca essa conversa. E nem pode terminar. Um beijo, até a próxima. Até o próximo vídeo.